Meu querido e minha querida, eu estava aqui folheando a revista Brasil Cristão do mês de maio, que traz uma capa maravilhosa. Vamos ver se o nosso querido Gabriel dá uma amostragem na capa interior, sim, porque a página interior, onde fala o que as mulheres pensam sobre ser mãe. Matéria linda, mas sabe o que eu estava notando aqui também? A matéria que Dom Murilo Krieger escreveu, Parar para caminhar melhor, uma revisão de vida. Um retiro, pessoal. Dá uma paradinha uma vez por mês, alguns minutos, algumas horas, para revisar a sua caminhada. Essa revista, Padre Eduardo sempre fala, é um alimento espiritual para todos nós, para aqueles que se associam, que recebem em casa essa revista. A revista Brasil Cristão tem esse presente para você, que é sócio. Mas a intenção é que tornemos a nossa família cada vez mais realmente de nosso Senhor Jesus. E você está notando na tela que tem um folhetinho aí ao lado que todos os sócios recebem gratuitamente, que é as orações, as palavras de Deus dia após dia aí junto com a revista. E também, muito importante, vamos ver se a Ziara tem ali, se não tem, pega na minha mão aqui, é a oração do segredo da santidade do cardeal Mercier, que todos receberam. E nós vamos rezar juntos, hoje, no quinto bloco, com a dona Elida, que mora em Magé, no Rio de Janeiro. Todo esse carinho que a associação faz por você, meu amado, minha amada sócia, é para que nós realmente mantemos assim essa obra evangelizando, né? Junto com a revista, você também recebeu um folheto, uma ficha do novo sócio. A intenção nossa é justamente que o sócio convide outro amigo ou amiga para se tornar sócio dessa obra. E nós vamos mandar um brinde com muito carinho para todos aqueles que arrumarem e os novos sócios. Os novos sócios receberão também, junto com a revista Brasil Cristão, a oração do segredo da santidade. Queremos pedir para aqueles que podem ligar agora, 38719620, se associar aqui conosco, nós vamos então pedir, se você pode se tornar sócio por débito automático, já avise. Porque se você tiver conta num dos bancos da associação, vai facilitar e fidelizar você. Agora, se você já é sócio, colabora um pouquinho por mês, nós pedimos, transforma a sua doação por débito automático. Isso vai nos ajudar a planejar muito melhor todas aquelas necessidades da Associação do Senhor Jesus. Tá bom, meu querido e minha querida? Depois eu quero falar um pouquinho mais, porque temos um presente lindo que os sócios vão receber, eu acho que com a revista de julho. Aguarda aí. Agora eu quero agradecer que a Sueli de Jesus Moreira, que mora em Campinas, no Jardim Bela Vista, ela está com um projeto na Justiça e está pedindo que Deus abençoe, que dê tudo certo. O José Raimundo de Ibitira, Minas Gerais, também pede pela saúde dele e de sua família. José Maurício mora em Natal, Rio Grande do Norte, ainda está com um probleminha de saúde, depressão, estamos rezando por você, meu querido. Que Deus coloque a mão sobre a sua vida física, mental e também financeira. A Miriam Lucina mora em São Paulo, capital, no Jardim São Bento. Henrique reze por essas pessoas, a Lília, Manuel, Mauro, o Flávio, a Giovana, o Tiago e outras pessoas da família. E a Marília, que mora em Lima Duarte, Minas Gerais, também pedindo que nós rezemos hoje pelo Leonildo e por ela, que o Leonildo é o esposo dela. Vamos orar assim com muito carinho por todas as pessoas que estão pedindo. Bom, meu amado e minha amada, quero rapidamente aqui fazer mais um convite para você. Você recebeu a novena das Mãos Sanguentadas de Jesus? Depara. Para quem você deu essa novena? Tem um D, de Maria para José. Se você entregou para alguém, liga para nós rapidamente, deixa o recadinho. Eu dei e indiquei para tal pessoa. E você que recebeu de alguém essa novena, também liga, eu recebi de fulano e foi uma graça na minha vida. Testemunhe o poder das mãos sanguentadas na sua vida. Agora, querido, querida, está aqui conosco já, vou me sentar aqui, mas vou cumprimentar. Doutora Roseli, bom dia, paz de Jesus. Querida irmã Érica, seja bem-vinda, bom dia. Amados e amadas, hoje o tema vai falar do dia de ontem? Não, de todos os dias. Porque, na verdade, o tema, uma mãe sábia. Cumprimento primeiro os telespectadores que te esperam. Muito bom dia, né? Você que está aí nos assistindo nesta manhã, neste dia de hoje. Espero que realmente nós possamos
trazer uma palavra para você de conhecimento, de sabedoria, de entendimento sobre o que é ser a mãe sábia. Bom dia, né, Érica? Cumprimente também. Bom dia, né, Henrique? Bom dia, doutora Roseli. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em casa. É muito bom poder estar aqui partilhando tantas maravilhas que eu creio que o Senhor irá tocar no nosso coração a partir de todos os ensinamentos, vindo realmente da palavra de Deus, de modo especial com esse tema de hoje. Certamente irá acrescentar em muito no meu coração e no coração de todo mundo que está acompanhando. Doutora Roseli, Olá, a mãe Henrique. sábia, o que significa isso? Então, Henrique, vem muito assim, de acordo com a demanda mesmo de pessoas, de mães, de mulheres, né, que gostariam de saber mais sobre esse tema. Mas eu gostaria, assim, de estar, primeiro, conceituando, né, o que é a sabedoria. Porque a gente fala muito sobre ser sábia, né? O que é ser sábia, né? Segundo a palavra de Deus, a sabedoria, ela é uma virtude dada por Deus que engloba, né, várias outras qualidades, né, como discernir, como avaliar com prudência, com moderação, com equilíbrio, ter uma visão correta, ajustada das coisas, das situações, ter o olhar segundo a perspectiva de Deus, avaliar segundo o olhar da perspectiva do olhar de Deus às situações, né? E diz da palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Mas não o temor de medo, mas o respeito a Ele, a honradez, Até de amor a a Ele. palavra a Ele, exatamente, né? Então, a sabedoria, ela é algo assim que uma virtude, uma qualidade que deve ser buscada, que deve ser cultivada e que deve ser assim buscada em Deus e na palavra de Deus, né? Porque ela pode determinar tanto a vitória quanto a derrota, né, na vida, e ela pode também determinar tanto o sucesso como o fracasso. Então, você imagina você estando, né, com a sabedoria divina, que é diferente da sabedoria do mundo. Então, nós não estamos falando da sabedoria do mundo, estamos falando da sabedoria vinda de Deus, como dom, né, como uma dádiva, que Deus dá a todos que pedem, como fala lá na carta de Tiago, de São Tiago, né, que a sabedoria é dada por Deus àquele que pede. Então, você imagina tendo todo um conhecimento, né, de como se procede, de como você deve comportar, de avaliar situações na perspectiva da palavra de Deus e do olhar de Deus, quanto você vai ter de bons frutos na sua vida. Então, a mãe que é sábia, né, é uma mãe que é desejada por Deus, para poder o quê? Educar os seus filhos, para poder orientar a sua família, orientar os seus filhos, ter a disciplina. Então, você imagina uma mãe que é sábia, que tem a sabedoria divina, né? Que conhece a palavra de Deus, é pautada ao seu comportamento na palavra de Deus, quantos bons frutos ela não irá produzir nos filhos, né? Eu ia te perguntar o seguinte, por experiência a gente vai percebendo que Deus concedeu à mulher não só essa maravilha de gerar uma vida, né, com a cooperação do homem, mas é ela que carrega a vida, nutre a vida, dá um espaço de si mesmo para a vida. Ela tem já aquilo que nós chamamos de bom senso, sexto sentido. Ela sente, às vezes, o filho está longe, estiver passando como necessidade, a mãe tem isso. Isso é uma dádiva de Deus que eu vejo para a mulher em si. Agora, se ela busca, no temor a Deus, a sabedoria de Deus de como conduzir a sua vida como mãe de filhos no mundo de hoje, ela pode também se perder no meio do caminho, doutora, deixando de levar pela parte humana e por isso, às vezes, como a senhora diz, é negativo? Sim, por isso que nós observamos
né? Como que nós vamos observar muitas vezes se a mãe está sendo sábia ou não? É pelos frutos, ou seja, pelo comportamento dos filhos, né? De como os filhos estão sendo ensinados, estão sendo educados, estão sendo disciplinados. Né? Então, uma mãe sábia, na sabedoria de Deus, ela não desiste desse ensinamento, colocar o filho no caminho de Deus, da moral, né? Sim, sim, porque a mãe que é sábia, ela tem o entendimento que muito do caráter do filho passa pela instrução que ela dá, passa pela educação, passa pelo amor, passa pelo afeto. Então, muito do que a mãe é e de como ela transmite, o filho vai absorver. E é por isso que é importante nós tratarmos desse assunto para evitar com que os filhos possam depois produzir ou colher, né, frutos amargos na vida. Né? Eu penso que a sabedoria da mãe já inicia-se logo quando ela sabe que está grávida, porque a partir daí, então, ela vai trabalhar nesse filho, né, a partir da gestação, segundo a palavra de Deus, né, que vendo que o filho é a bênção, é a herança do Senhor, já muda a perspectiva, né, de como ir tratando esse filho já desde a concepção, desde do momento em que ele foi concebido. Né? Então, ter esse olhar de amor, esse olhar de cuidado, de proteção, esse bem-querer desse filho, né? Muda completamente aí o caminhar, o desdobramento de como vai ser depois a educação, de como ele vai ser recebido, porque a gente sabe muito bem, né, a diferença que causa num filho, psicologicamente, quando esse filho é amado, quando esse filho é bem desejado, quando ele é bem querido na vida, e daquele que infelizmente não foi. Né? A gente sabe a carga emocional, a carga de rejeição que vem sobre o filho quando a mãe ela não é dirigida pela sabedoria do alto, mas sim pelo conhecimento ou pela simplesmente inteligência que lhe foi dada, né? Ou mesmo a experiência que ela teve na vida. Né? Então, ter a experiência da vida, ter a inteligência, ter as leituras, boas leituras, sem dúvida, né? De que a psicologia promove, de conhecimento humano, de desenvolvimento infantil, é excelente, precisa sim, né? Não estou descartando isso, eu estou agregando mais a isso, é a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, né? Aquilo que como Deus olha, como Deus estaria assim pensando o projeto de Deus para a vida daquela mãe, para a vida daquele filho, né? Muito bem, então você que está nos assistindo, olha, vai colocar aqui embaixo, bem aqui, coloca aí. Telefone 0, prestadora 19 3871 9620 e o nosso e-mail, seremfeliz@rs21.com.br. Talvez seria maravilhoso começarmos com nossas crianças desde pequeno, mas e se começamos errado? Então, talvez você que é mãe tenha uma pergunta: como você pode adquirir a sabedoria de Deus agora para reparar, talvez até falta de conhecimento, algumas coisas que aconteceram? Mas eu queria dizer para a doutora Roseli que na Sagrada Escritura, já no livro de Êxodo, a gente sabe que teve uma mãe que era uma mulher, uma filha de Levi, que foi casada também com um homem da casa de Levi, e que ela deu um filho, à luz a um filho, mas a palavra diz, vendo que ele era formoso, escondeu ele durante 3 meses. Por quê? O faraó estava matando os filhos, as crianças, porque o povo hebreu estava crescendo demais, ele estava com medo de tomar conta. Como uma mãe que podia brigar com o faraó, brigar com a política, esconde o filho para preservá-lo, né? Você está falando da história de Joquebede, né? Que é a mãe de Moisés, né? A mãe de Moisés foi instruída por Deus. Uma sabedoria ela teve divina. Mesmo essa sabedoria de cuidar, porque ela tinha outros 2 filhos, né? A Miriam e Arão. Isso. E depois Moisés, que veio. E nessa época havia mesmo essa perseguição do faraó,
para que não deixasse nascer filhos homens, né, para reduzir a população dos hebreus. E aí a mãe, então, se arriscou, ela não pensou em nenhum momento em abortar essa criança, ela arriscou a própria vida, né, para que ele pudesse ter vida. Já aí que o já faraó começa... também tinha mandado não deixar as parteiras assassinassem as crianças. Isso. Ela foi preservada disso, ela não teve medo. Não teve medo e por quê? Aí já existe um princípio de sabedoria. Divina. Tá? Divina mesmo, né? Porque a mãe sábia, ela dá um amor que é incondicional para o filho. Né? A mãe sábia, ela ama o filho sem condição a ponto de arriscar a sua própria vida para que o filho pudesse ter vida. Então, o que ela fez? Ela arquitetou um plano segundo a inspiração de Deus, né? Fez um cesto, né? E impermeabilizou esse cesto, pôs essa criança ao cuidado, bem envolvido nesse cesto, e pediu para que a irmã, a Miriam, fosse acompanhá-lo, colocando na água, né, próxima onde estava banhando a filha do faraó. E essa irmã de Moisés acompanhou a Miriam. Então, o movimento do cesto na água, até o ponto em que essa filha foi despertada, a filha do faraó foi despertada e viu aquele cesto, e ao abrir o cesto, viu Moisés ali salvo. E a irmã Miriam acompanhou e ela se fez que não era irmã, que não era conhecida, mas então ela se propôs a ajudar a cuidar dessa criança que já é irmão, que era irmãozinho. Até para amamentar, ela disse, tem uma mulher que pode amamentar esse menino. E que era a própria mãe dele. Que era a própria mãe. E a filha, então, de Faraó, pagou, inclusive, para que ela amamentasse o filho. Gente, que estratégia maravilhosa. Só Deus poderia dar um caminho desse para a mãe. Então, e essa que é a diferença, né, de quando a mãe ela é ligada a Deus, ao Espírito Santo, né, que ele dá a instrução correta, na medida certa, não, para avaliar, para poder ponderar o que é que se deve fazer ou não, né? E é interessante, doutora, a gente não pode, vamos dizer assim, limitar essa questão da mãe sábia só na transmissão de ensinamentos, né? Ele vai muito mais além do que isso. Porque transmitir ensinamentos, passar conhecimento, isso qualquer pessoa pode fazer, mas parece, pelo que você está dizendo e abrindo assim o conhecimento, a mãe sábia, ela faz muito além, né? Conduzida por Deus, muito mais do que transmitir conhecimento e ensinamentos para o filho. Sim, e que nem a estratégia foi dada para Joquebede, foi uma estratégia divina, inspirada mesmo por Deus. Né? Por quê? Porque ali estava o libertador do povo. Imagine se ela, né, que não sabia do propósito que Deus tinha para aquele filho, pelo medo dela, pela covardia dela, ela tivesse abortado Moisés. Percebe outra coisa, doutora? Quantas pessoas... Moisés não teria vindo. Então, Moisés quer dizer salvo pelas águas. Ele foi salvo pelas águas para salvar o povo que ia passar pelas águas. Não é tremendo isso? Só pode ser sabedoria de Deus, não é? Com certeza. Um povo que estava esperando um Salvador, um libertador de 400 anos de cativeiro no Egito. Né? Chegou o dia, né? E esse dia estava preparado já por Deus, e essa mulher que foi sábia, que tinha Deus, né, nela, ela pôde, né, se despojar, pôde enfrentar o medo, ser corajosa o suficiente e preparar esse filho mesmo correndo esse risco todo. Então, essa é uma diferença entre ser uma mãe que tem uma instrução, né, um conhecimento do mundo, um conhecimento talvez psicológico ou de experiências mesmo que ela tenha passado, de uma mãe que, além de ter a experiência de vida e que traz um conhecimento humano, ela está plena também do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus.
Muito bem, eu tinha comentário para fazer com o doutor Roseli, vou deixar para o bloco, que nós estamos em cima da hora. Quero agradecer a sua audiência, que você ligue para você que é mãe, que você faça a sua pergunta também. Como agora restaurar as coisas que eu fiz, às vezes, impensadamente, ou querendo proteger demais, não vi outro lado? Faça a pergunta, aproveite o programa de hoje, né? Estamos aí, uma mãe sábia, o tema de hoje. Convido você a ligar agora também para passar para nós, para quem você indicou a novena das Mãos Aguentadas e se você recebeu de alguém, se teve a graça de testemunho para nós. E também para você se associar a essa obra, ligue agora, 0 prestadora 19 3871 9620. Eu vou ao intervalo, volto já.